Olhou, né? Fala, meus povo, que eu tanto gosto desta bagaça, velho, aqui. Eu estou aqui depois de 354 anos E 2 meses, 354 anos e 2 meses para fazer um novo vídeo avaliando aqui filmes de animações. O último que eu fiz foi o da Pixar, lá em janeiro, e agora eu vou fazer o da DreamWorks. Da DreamWorks Animation SKG, que atualmente se chama DreamWorks Comcast Company. Basicamente, 3 sujeitos fabulosos que são bem conhecidos aí no ramo da indústria cinematográfica, que são nada mais nada menos que Steven Spielberg, um dos maiores, se não o maior diretor de cinema que já existiu, Jeffrey Katzenberger, que foi demitido da Disney e depois disso ele decidiu fundar um estúdio próprio, e David Giffen. Então não faço a mínima ideia do que ele fez. Enfim, esses 3 caras decidiram em 1994 fundar o estúdio DreamWorks SKG. SKG são as iniciais dos nomes deles, Spielberg, Katzenberger e Giffen. Enfim, o estúdio principal da DreamWorks, que não existe mais, só para deixar claro, era o estúdio que fazia filmes com atores mesmo, né, cara? E o primeiro filme lançado por eles foi O Pacificador, em 1997. Que eu acho que ninguém assistiu, mas tudo bem. Mas além desse, eles fizeram vários filmes que se tornaram clássicos por aí, como por exemplo Beleza Americana, que é um daqueles filmes que teu pai vê escondido, Gladiador, O Chamado, O Gato da Cartola, Gigantes de Aço, enfim, filmes que você provavelmente já assistiu muitas vezes, mas não sabia que eram da DreamWorks. Olha aí, esse canal traz informações para ti. Daí, em 1997, eles abriram uma subsidiária da DreamWorks SKG, a DreamWorks Animation SKG, que era a subsidiária da DreamWorks focada em animações. E hoje em dia o estúdio principal da DreamWorks não existe mais, só o estúdio de animação que continua aí, né? E que inclusive mudou de nome recentemente, né? Depois que foi comprado pela Universal, mudou de nome para DreamWorks Comcast Company, que é que também é o nome da Universal também, né? Universal Comcast Company. Inclusive, vou contar aqui uma curiosidade que eu acho que é a primeira vez que eu tô contando aqui pra vocês, ó. Sabe a música da introdução do canal aqui? Aquela que tem um cavalo correndo, aí depois vira o unicórnio correndo? Então, a música usada nessa introdução é a música da primeira introdução da DreamWorks, olha aí. Pra você que não sabia, tá aí a curiosidade, ó. A música é a introdução que foi usada no estúdio principal da DreamWorks e nos primeiros filmes da DreamWorks Animation. Enfim, a DreamWorks Animation SKG lançou ao longo da sua vida 42 filmes. Sim, provavelmente você achava que era muito menos, mas não, são 42 filmes. E por isso eu vou dividir este vídeo em 2 partes. Hoje eu falo de 21 filmes em cada uma. Ou seja, no vídeo de hoje eu vou falar dos filmes mais fracos, né? Os que eu não gosto de chamar de filme ruim, porque a DreamWorks não tem filme ruim, né? Tirando um que... E na parte 2 desse vídeo eu vou falar dos melhores filmes, os bons mesmo, os bons. Enfim, uma coisa que vocês vão perceber aqui é que os filmes colocados aqui na lista dos mais fracos geralmente são os mais recentes, né? Porque a gente tem que concordar que a DreamWorks tem caído um pouquinho nos últimos anos, né? Mas também vão ter alguns filmes mais antigos aqui. Não se preocupem. Então faz o CCC, curta, comente e compartilhe e vamos começar o vídeo.
porcaria é essa, gente? 42º lugar, Spirit, o Indomável, de 2021. Véi, né? Na boa, cara. Eu tô rindo pra não chorar. Qual que é o sentido desse filme, cara? Eles queriam fazer um spin-off do Spirit sem o Spirit, porque o cavalo que tá nesse filme não é o Spirit. O negócio é esse. Ouviu? Você não é o Spirit. Ele até sumiu aqui, mas você ouviu, rapaz? Ele tá sumindo toda hora. Tá aqui, ó. Ô, rapaz. Ah, deixa. Cara, eles pegaram o filme do Spirit, que é uma das melhores coisas já inventadas nesse mundo, e transformaram num filme de sábado animado. Como é que fora, cara? E é essa, cara? Tipo, o cavalo não tem... O filme não faz sentido nenhum. Tipo, o primeiro filme tem músicas memoráveis, tem uma história memorável, tem tudo memorável. Esse aqui não tem. Ele até tem música, mas não é memorável. Eu não lembro de nenhuma música desse filme aqui. E a animação também, olha aqui. Ai, rapaz. Olha, se fosse uma animação feita em 2010, até entender, mas pô, é de 2021 esse bagulho, cara. As animações de 2010 tem muito mais qualidade que as daí, velho. E o cavalo, cara, esse Spirit aí não... O cavalo nem fala, caramba. Tá certo que o Spirit original também não fala, mas o narrador fala por ele. Esse aqui não tem nem narrador, nem nada. Enfim, é por isso que o Spirit Indomável está aqui no último lugar da lista. E quase que eu não boto ele no... Que cara é esse, cara? Eu já reclamei tudo que eu tinha pra reclamar desse filme lá em outro MM Responde. Eu não vou repetir nada aqui, então vamos passar pro próximo. Se você quiser uma opinião mais concreta para esse filme, procure João Mercaco no MM Responde. 41º lugar, O Poderoso Chefinho, de 2017. Aí você fala, o que o Poderoso Chefinho tá fazendo em penúltimo lugar, ó? Menino Paflin. Mas como eu disse, a DreamWorks não tem nenhum filme ruim, tirando o Spirit 2 ali, que não dá nem pra você chamar de Spirit 2. Até porque nem é, na verdade. Então, ó, O Poderoso Chefinho não é ruim, mas ele só tá aqui porque ele não tem muito a cara da DreamWorks, creio eu, né? Ele não tem aquela essência de DreamWorks que a gente conhece, né? E é só... E não faz muito sentido. A gente tem que concordar que é um filme que não faz muito sentido e é... Tipo, é um bebê que usa terno e fala. E os pais são uns besta que não percebem que o bebê fala. Do nada chega um bebê num táxi vestindo um terno, carregando a maleta e os pais acham normal. Mas tudo bem. Mas sim, é um filme bem engraçado e dá pra assistir no domingo à tarde. Eu estou procurando meu filho. Você perdeu seu filho? Sim. Perdi há muitos anos. E eu perdi o meu pai. Eu lamento muito. Obrigado. Enfim, boa sorte pra você. Igualmente. Tomara que encontre seu filho. E eu torço para que você encontre seu pai. Filho! Ah, meu Deus, é você mesmo! 40º lugar, Kung Fu Panda 3, de 2016. É o terceiro filme da trilogia Kung Fu Panda, que inclusive vai ter mais 3 filmes. A DreamWorks confirmou isso. Confirmou mais ou menos, né? Que não saiu nem... Saiu nem sinopse até hoje. Enfim, cara, Kung Fu Panda 3 sofre daquela clássica maldição do terceiro filme. Sim, ele é um bom filme,
mas comparando aos outros filmes da franquia e até com os outros filmes da DreamWorks também, né? Ele fica bem lá embaixo, mas bem... É porque assim, ele tem uma história que a gente esquece depois que assiste. Eu mesmo vi esse filme recentemente para fazer esse vídeo, não lembro de praticamente nada que acontece. E basicamente é um filme que conta a história do Po reencontrando com seu pai, Li Shang, que é o mesmo nome do marido da Mulan. Ô DreamWorks, tá copiando Mulan aí, safado? Trigésimo nono lugar, Madagascar 3, Os Procurados, de 2012. E é nessas horas que começa a criar polêmica. Você tá dizendo, o que é que o Madagascar 3 está fazendo nessa posição? Tá, olha, é assim, ó, ele é bem mais fraco que os dois filmes anteriores, né? Isso aí não dá pra negar, né? Mais um caso onde ocorre a terrível maldição do terceiro filme. Mas de Kung Fu Panda 3 para Madagascar 3 tem um salto gigantesco aí, pô. Sim, isso foi um trocadilho intencional contando que o filme se passa no circo. E olha, eu acho que o principal problema do filme é esse, né? Ele se passa no circo. O que os caras do Madagascar foram caçar no circo? Eles estavam querendo ir pro zoológico de Nova York e do nada eles param no circo. O que está acontecendo aqui? Eu estou assistindo Madagascar ou os saltibancos trabalhões? Enfim, olha, e a DreamWorks confirmou também que vai fazer um Madagascar 4. E de novo, a gente não tem nem sinopse ainda. E eu quero que Madagascar 4 se passe no Brasil, hein? Bota Madagascar 4 no Brasil, porque a gente reclama da Disney que não tem nenhum filme que passa no Brasil, mas a DreamWorks também não tem filme que se passa no Brasil. Que negócio é esse? E contando que tem essa onça aqui, ó, a Dia aqui entre os personagens, é muito mais fácil dele se passar no Brasil, só. Os caras já foram em Madagascar, já foram na Tanzânia, já foram na Europa, agora tem que vir no Brasil. Mas enfim, eu entendo que vocês poderiam colocar esse filme em uma classificação muito superior na lista, né? Mas olha, eu acho que nesse caso aí se classifica mais por memória afetiva do que qualidade da história. Que vamos concordar que é um clássico, né? Madagascar 3 já se tornou um clássico aí, né? Inclusive foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E surpreendentemente isso já faz 10 anos. Mas enfim, vamos lá. Eu? Não. 38º lugar, O Espanta-Tubarões, de 2004. Esse é outro clássico que a gente também gosta pela memória afetiva mesmo. O filme de um peixe chamado Oscar, que é basicamente o Will Smith versão peixe. É porque é literalmente isso, eles pegaram a cara do Will Smith e colocaram no peixe. Além dele também fazer a voz dele, ou seja, é literalmente o Will Smith versão peixe. Enfim, é um peixe chamado Oscar que tem um sonho de grandeza, né? Que quer viver nos Recifes, ou seja, quer viver em Pernambuco. E ele consegue isso quando sem querer um tubarão morre perto dele e eles acham que foi ele que matou e ele compartilha essa mentira como se fosse verdade. Ou seja, desde 2004 o Espanta-Tubarões já tá falando de fake news aí. Daí o Oscar se vende como o herói da cidade e é o novo matador de tubarões. E bem, é um filme bem engraçado, bem interessante e que tem aquelas duas águas-vivas lá que uma delas é inclusive dublada pelo filho do Bob Marley. Ou seja, dá pra ver que as águas-vivas são bem loucas. E o filme foi feito na época em que a DreamWorks meio que não tinha muitos limites de classificação etária, né? Então tem umas coisas aí que né? Com várias referências à máfia, por exemplo. E claramente os tubarões do filme foram inspirados no Poderoso Chefão. Inclusive o Don Lino também é dublado pelo Robert De Niro. Ou seja, só tem gente importante nesse filme. É o resumo de hoje.
Mas mesmo assim, em comparação a outros filmes da DreamWorks, ele fica lá embaixo mesmo. Apesar de ser um clássico que passou 1.000 milhões de vezes na sessão da tarde, a gente tem que concordar que ele fica meio lá embaixo na lista. Sombra branca, por que eu sou tão rápido? Só dá pra ver a minha sombra. Não entendi. Sou veloz como uma sombra. Tá, mas o que tem a ver sombra com velocidade? Sombra branca. Eu tô te vendo. 37º lugar, Turbo, de 2013. Assim, cara, Turbo não é um filme ruim, cara. Ele é até bem emocionante em algumas partes, né? Bem engraçado também. Resumindo, ele é um ótimo filme, mas ele tá nessa posição da lista pelos mesmos motivos que eu citei ali, né? Em comparação aos outros, ele fica meio lá embaixo. É o filme de um caracol que queria correr, aí ele entra no motor do carro, acidentalmente, né? E ganha velocidade. Bom, é uma história bem simples, mas bem interessante também. E vamos concordar que Turbo se parece bastante com o filme da Pixar. Cara, parece uma mistura de Vida de Inseto com Ratatouille, com carros principalmente. Tem até um pouquinho de Procurando Nemo também, de Toy Story, até se for prestar atenção um pouco. Mas enfim, o que importa é que ele foi o primeiro filme de uma era onde a DreamWorks, né, que agora tinha seus filmes distribuídos pela 20th Century Fox, que atualmente pertence à Disney. Ou seja, a gente pode dizer que Turbo é da Disney, né? Não pode não? Enfim, quando a 20th Century Fox distribuiu os filmes da Disney, né, da DreamWorks, né, eles pareciam mais cartunescos mesmo, né? Com histórias um pouco mais infantis, né, em comparação aos filmes anteriores, e um visual mais cartunesco. Isso durou até 2017. E foi daí que surgiram alguns filmes que não tem muito a cara da DreamWorks, né? Da DreamWorks lá dos anos 2000 e começo dos anos 2010, que a gente tanto conhece, né? E apesar de serem filmes bons, não tem a cara da DreamWorks, né? Como a gente conhece. Dança é cinza o tempo todo. O que aconteceu com você? Não tem ideia nenhuma. Você só disse pra eu parar de falar. 36º lugar, Trolls, de 2016. Trolls é mais um filme lançado nessa época aí da 20th Century Fox, né? E que também é um ótimo filme, cara. Apesar de não ter muita cara da... Não, até que ele tem um pouco a cara da DreamWorks mesmo, né? Mas ele é um ótimo filme, mas em comparação aos outros, né? Ele tem uma boa história, uma boa animação e as músicas são boas também. E quando a gente olha pela primeira vez, parece um negocinho infantil mesmo, né? Mas na verdade é um filme que fala sobre depressão. Se você não assistiu Trolls, é basicamente esse o tema do filme. Tudo isso disfarçado com criaturinhas coloridas que ficam cantando e dançando o tempo inteiro. 35º lugar, Trolls 2, de 2020. Ele não tá muito longe aí na classificação do primeiro filme, né? Até porque os dois filmes são igualmente bons, eu creio eu, né? O segundo filme só ganha um pouco mais pela expansão do universo, né? Já que eles expandem mais o mundo dos Trolls ali. Mas tirando isso, ele tem vários erros de continuidade com o primeiro filme, né? A história sim é bem melhor do que a do primeiro, mas tem vários erros de continuidade aí, como por exemplo, tipo, cadê os Bergen? Eles não tem a Vila dos Trolls e a Vila dos Bergen no primeiro filme, cadê os Bergen no segundo filme? Ué, eles não eram os únicos Trolls que tinha lá no primeiro filme, por que tem mais agora? Eu entendo que eles quiseram expandir o universo, mas E outra coisa, por que o cara voltou... Cadê o cara? Esse cara ficou azul no final do primeiro filme, por que ele voltou a ser cinza no segundo? Eu não entendi essa parte. E outra, ele fica o filme inteiro tentando se declarar pra Pop, sendo que no filme anterior ele já tinha feito isso. Então, tirando os erros de continuidade que são evidentes nesse filme, a história dele é melhor do que do primeiro e por isso que ele tá um pouco acima dele aqui na lista. Prepare-se, monstro cruel! A sua hora chegou! Será que não dá pra me matar antes de cantar? Fiquem calados! Ah, qual é? Só tu pude com a tua cara. Eu gostei
Jureg zoeiro. 34º lugar, Shrek III de 2007. E a maldição do terceiro filme ataca novamente. Mas dessa vez ela atacou um pouco menos. Foi bala perdida. Porque, cara, Shrek 3 é um filme maravilhoso, só. É claro, é o mais fraco da franquia, na minha opinião, pelo menos. Mas ainda assim, cara, é um filme que não se leva a sério em nenhum momento. Nem na cena que deveria ser triste, né, que é a morte do rei. E é isso que faz o filme ser engraçado do começo até o final, cara. Cara, dá pra fazer um tente não rir só assistindo Shrek 3. Você ia perder na primeira cena. Mas é aquela coisa, cara, em comparação aos outros filmes de Shrek, ele fica na rabeira mesmo. Fazer o quê? Se alguém se mexer, ela vai ficar parada. Ela pescou! Já gastei ela, porra! 33º lugar, B-Movie, A História de uma Abelha, de 2007. Esse é outro clássico da DreamWorks, né? Muitos consideram esse como o pior filme da empresa, mas pera aí também, né? Porque tá certo que é um filme que não faz sentido nenhum, mas considerando que é um filme da DreamWorks, até que faz sentido. E o pessoal também reclama da animação, que eu tenho que concordar que a animação, em comparação às outras da mesma época, é bem inferior, mas esse é o pior, é o menor dos problemas. Também é um filme bem engraçado e com uma história até bem criativa, que eu considero, né? Que tipo, uma abelha, né, dentro de uma colmeia, né, as abelhas têm que trabalhar com uma coisa no ramo do mel para o resto da sua vida. E o Barry escolhe trabalhar dos ases do pólen, que coletam pólen de fora, né? Mas ele acaba se perdendo, conhece uma humana chamada Vanessa Bloom e se apaixona por ela. Não tem nada de errado de um ser humano namorar com uma abelha. Só não vai dar pra fazer muita coisa, né? É zoofilia. Enfim, daí ele descobre que o ser monstro está consumindo seu mel sem sua permissão, né? E ele decide abrir um processo contra a raça humana. E é isso. E cara, a falta de sentido do filme é que faz ele ser bom. É isso mesmo. Sobrevivemos de oxigênio baixo. Sugiro reduzirmos a respiração. A recruta! Desculpe, eu tenho gases quando vou. 32º lugar, Os Pinguins de Madagascar, de 2014. Olha, tá aí um filme que fez muito sucesso na época e hoje ninguém lembra. É impressionante, cara. Em 2015 todo mundo falava dos Pinguins de Madagascar, os Pinguins de Madagascar pra todo lado, e hoje em dia ninguém mais sabe que esse filme existe. Enfim, é basicamente o spin-off, né, da franquia de Madagascar, né? Sendo assim o quarto filme da franquia, né? Porque tem 3 filmes e um spin-off, né? Enfim, eles passam pouco tempo ali depois do final de Madagascar 3 e basicamente é um filme protagonizado pelos pinguins. E, cara, a gente tem que concordar que os pinguins ficam muito melhores como participações, né, dentro do filme do que como personagens principais. Sim, o filme é muito bom, ele é muito bom mesmo. Ele tem um vilão carismático que faz a gente gostar dele e ter raiva dele ao mesmo tempo, que é esse cara que é o Dave. E cara, ele é bem diferente dos outros filmes de Madagascar, cara. Na verdade ele nem parece que é um filme que veio da franquia Madagascar, na verdade. Mas, sim, é um bom filme e, apesar dos pinguins não servirem muito bem como protagonistas, os outros personagens carregam a história pra frente muito bem. Não é por nada não, mas acho que alguém da DreamWorks está assistindo meu canal aí, hein? Anda logo com esse trem. Olha, 3D.
31º lugar, O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família, de 2021. Sim, eu considero O Poderoso Chefinho 2 melhor do que o primeiro, principalmente pela história ser muito mais criativa que a do primeiro, que a história do primeiro filme é basicamente isso, um bebê que fala e vive ali tentando solucionar um crime. Aqui ele tem muito mais camadas, muito mais coisas interessantes para serem abordadas dentro da história. Aqui os dois irmãos já são adultos e eles voltam a ser crianças para solucionar um mistério, e é bem mais criativo que o primeiro filme. Essa garota é uma rainha, uma guerreira, pelo amor de Thor, e você dá pena. Mas comigo como seu padrinho, ou guia espiritual, se quiser, você vai encontrar o seu viking interior. Mostra aos seus detratores, que são muitos, que você é mais do que esse rapaz magricela, com cabelinho feio, dentes tortos e pescocinho frágil. Se eu dependesse dos seus conselhos. 30º lugar, Como Treinar o Seu Dragão 3, O Mundo Escondido, de 2019. E a maldição do terceiro filme ataca novamente, que faz com que o terceiro filme seja o mais fraco da franquia. Na verdade, não é que ele é ruim, cara. Ele é porque se ele tá nessa posição da lista, nessa altura do campeonato, você já sabe que não é, né? Mas é porque, tipo, o filme entregou muito menos do que ele prometia, né? Quando eles anunciaram o filme, eles prometeram uma história épica, o final da trilogia. Os dragões agora tem um novo caçador de dragões que é muito mais poderoso do que os outros. O que será que vai acontecer? Será que os dragões vão se separar no final do filme? Sim, de fato os dragões se separam dos vikings no final do filme, mas é bem emocionante, né? Mas podia ser mais. Vamos concordar que podia ser muito mais emocionante do que realmente foi. Ele tem, em aspectos de qualidade de animação, ele tem a melhor de toda a franquia, né? Não podemos discordar disso, né? Sim, é de fato um filme épico, cheio de aventura e uma trilha sonora bem legal mesmo. Muita emoção e muita comédia também. Que comédia não falta na DreamWorks, né, cara? Principalmente as cenas com cabeça dura, com aquela barba. O cara bota as franjas no queixo pra aparecer a barba, e isso é a melhor coisa do filme inteiro. Aí, tá falando da minha mulher. 29º lugar, Shrek Para Sempre, de 2010. É o quarto filme da trilogia. Pera aí. E cara, assim, muitos falam que a franquia poderia ter acabado tranquilamente ali no terceiro filme, mas apesar do terceiro filme ter um bom final, né, faltou algumas coisas ali, né. Enfim, cara, o quarto filme é um pouco mais experimental do que o terceiro, mas ainda eu considero um pouco melhor. Eles exploraram uma ideia completamente nova ali, né, que é tipo, o que aconteceria se o Shrek não existisse no universo dele. Aí basicamente, né, o Shrek encontra um vilão chamado Rumpelstiltskin, que tinha aparecido no terceiro filme, só que com um visual completamente diferente. E aqui ele volta como vilão principal, que faz acordos com os cara besta. E o Shrek assina um acordo ali, né, porque tipo, ele tá meio que cansado da vida nova dele, né, que antigamente ele era um ogro temido por todos. E hoje ele meio que virou uma piada esverdeada, né, porque todo mundo já conhece ele, todo mundo já tá familiarizado com o Shrek ali, né, ninguém mais tem medo dele. Ele quer voltar para o passado, onde todos tinham medo dele, mas em troca ele tem que dar um dia da vida dele. E o safado do Rumpelstiltskin pega exatamente o dia em que ele nasceu. Ou seja, o Shrek nunca nasceu nessa nova realidade. E logicamente ninguém conhece ele, todo mundo tem medo dele e basicamente não saiu muito certo como ele planejava. Enfim, o filme tem a melhor animação de toda a franquia de Shrek, né, cara? Isso aí não dá nem pra discordar. E em comparação aos outros filmes, esse é bem mais sério e com tons mais escuros, né? Já que ele se passa a maioria do tempo de noite, né? E, cara, o Shrek morre no final. É simplesmente isso, cara. Tá, ele morre no outro universo, né? Já que no universo dele mesmo ele tá vivo. Ou seja, é praticamente um Vingadores Ultimato, só que com o Shrek. Tentando salvar minha vida, pra variar. Dois brutamontes iam me pegar do lado de fora do palácio.
espada no meu pescoço, uma no meu peito, uma no meu... Já deu pra entender, né? 28º lugar, Simba, A Lenda dos Sete Mares, de 2003. Tá aí um filme que ninguém lembra que existe, mas ainda assim é muito bom. E que infelizmente ele foi um fracasso na época, né? Já que ele foi lançado ali na época em que o pessoal não queria mais assistir filme 2D no cinema. Sendo que esse foi o último filme 2D da DreamWorks, ela passou a fazer apenas filmes em 3D a partir de 2004. E é bem triste pensar nisso, né? Já que os filmes 2D ali eram basicamente melhores que os filmes 3D na época, né? Tirando o Shrek, é claro. Mas enfim, dentro dos filmes bidimensionais ele é o mais fraco, né? Mas não só por isso que ele seja ruim. Já que é um filme bem engraçado e com uma animação épica, pra época principalmente, né? Já que mistura 2D com 3D ali, né? Que era uma coisa que a Disney também fazia bastante. E a própria DreamWorks também já fez desde sempre aí, né? Mas, fazer o que? O filme não fez sucesso no cinema, o que obrigou a DreamWorks a deixar de fazer filmes 2D desde então. Mas eu acho que se a DreamWorks voltasse a fazer filmes 2D hoje em dia, eu acho que ia fazer sucesso, porque pô, é o que a gente mais quer, né? Então, o cinema ia lotar. Um passo errado e estamos perdidos. O barco de Ra vai navegar. Pegue o barco errado e o homem vai pagar. Muito bem, Sherman. Agora é a sua vez. Faça a charada exatamente como eu. Pense com calma. Um passo de cada vez. Ó céus. 27º lugar, As Aventuras de Peabody e Sherman, de 2014. Tá aí mais um filme pra nossa lista de filmes que ninguém lembra que existe. É sério, cara, você assistiu esse filme? Deixa aqui nos comentários, que eu duvido muito que alguém tenha assistido. Enfim, apesar de ninguém conhecer esse filme, basicamente, né, ele é um filme muito melhor do que a gente acha que é, cara. Que a gente vê a capa e pensa, é um menino e um cachorro que usa óculos e... Ah não, é um filme de viagem no tempo e de relação entre pai e filho e que cara, é muito emocionante esse filme e bem engraçado também. E é mais um daqueles que não tem muita cara da DreamWorks, mas a história compensa, velho. E cara, sobre essa relação de pai e filho não dá pra se esperar menos, né? Já que o que muita gente não sabe é que esse filme foi dirigido pelo Rob Minkoff, que dirigiu nada mais, nada menos que O Rei Leão. Sim, esse filme tem o mesmo diretor de O Rei Leão. Ou seja, coisa ruim não dá pra esperar, né? Vigésimo sexto lugar, As Aventuras do Capitão Cueca, o filme, de 2017. Inspirado nas clássicas histórias em quadrinho do Capitão Cueca lá dos anos 90, né? Bem, muita gente diz que para entender o filme tem que ler a história em quadrinho, mas eu nunca li a história em quadrinho, eu achei o filme maravilhoso, pô. É mais um daqueles filmes que não se leva a sério em nenhum momento e cara, é basicamente isso, cara, pô. Ele só não tá um pouco mais acima na lista porque a adaptação brasileira meio que estragou um pouquinho o filme, né? Já que o filme não foi muito bem adaptado aqui na dublagem, né? Por exemplo, o nome do cara é... do professor do vilão do filme é Professor Poppy Pants, que seria Professor Calça Cagada, em uma tradução livre. Aí traduziram para Fraldinha Suja, mas por algum motivo... Na hora que ele escreve a abreviação do seu nome, ele ainda coloca Professor P, ao invés de Professor F. E por que não colocaram um nome que começa com P, então, inferno? Mas, enfim, tirando isso e várias outras coisas, o filme é muito bom, cara. É muito bom mesmo. 25º lugar, Formiguinhas, de 1998. O primogênito, o primeiro filme da DreamWorks Animation,
E que, cara, apesar dele ter sido o primeiro filme da empresa, a DreamWorks meio que tá pouco se lixando pra ele, né? Fazer o quê? É porque assim, cara, lá em 1998, né, a DreamWorks decidiu lançar o primeiro filme dela, que é a Formiguinhas, né? Já ingressar no mundo dos cinemas com um filme em 3D logo, né? Que, cara, até esse momento o único filme 3D que existia era Toy Story. Então, né, DreamWorks meio que já tava inovando ali, né, já no primeiro filme. E tá, até que o filme fez um sucesso considerável na época, né? Ele não explodiu nas bilheterias, mas ele fez um dinheirinho ali, deu uns trocadinhos ali pro filme. E por algum motivo, apesar dele ser o primeiro filme da DreamWorks, a DreamWorks nunca deu valor considerável pra ele. Mas qual que é o sentido disso? Tá, muitos acusam ele de ser uma cópia de Vida de Inseto, que eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a DreamWorks só estava entrando em uma batalha com a Pixar para ver quem fazia o melhor filme de formiga, já que um dos criadores da DreamWorks tinha trabalhado na Disney e sabia dos projetos futuros dela, então, né? Aí só, vocês vão fazer um filme de formiga, né? Nós vamos fazer outro também, rapaz. Só para ver qual vai fazer mais sucesso. A Pixar ganhou, mas enfim, cara, o filme tem uma animação bem travada, né? Mas considerando que é um filme de 1998, faz sentido. E aliás, eu acho que é até bem tecnológico pra época. E cara, assim, a DreamWorks não tá brincando porque eu não queria fazer um filme com cenas mais violentas, não. Eu não tava brincando, olha isso aí, cara. Esse cara aqui, ele é decapitado e o protagonista, que é o Z, conversa com a cabeça dele arrancada em um momento do filme. E detalhe, um filme de classificação livre. Livre para todos os públicos. Tá lá o cara conversando com a cabeça decapitada. Vigésimo quarto lugar, Cada Um na Sua Casa, de 2015. E mais um filme na nossa lista de filme que ninguém lembra que existe. Ué, cara, Cada Um na Sua Casa é um ótimo filme, cara, que conta a história de seres alienígenas chamados Boovs, que depois de terem seu planeta ameaçado pelos seus inimigos Gorgons, eles tentam procurar refúgio na Terra e eles levam todos os moradores pra Antártida, eu acho, né? É pra vários lugares do mundo espalhados aí pra eles dominarem a Terra. Mas o besta do O, que é esse cara aqui, ó, ele envia um convite de aniversário pra quem? Pros Gorgon, que descobrem o endereço da Terra e vão até lá. E eles têm que fugir de novo. Mas é uma anta mesmo, né, cidadão? Enfim, cara, esse filme esse filme é bem engraçado demais, principalmente pela linguagem deles. Não é que eles falam errado, é que eles têm um idioma próprio, praticamente. 23º lugar, Abominável, de 2019. E mais um filme na nossa lista de filmes que ninguém lembra que existe. É sério, cara, esse filme lançou há 3 anos só e já esqueceram dele. Olha só como que acontece. É, cara, foi um sucesso absurdo, né? Absurdo mais ou menos, né? Mas o filme fez um sucesso na época que lançou e hoje em dia ninguém lembra mais. Mas como é que pode uma coisa dessa? Bom, essa eu acho que é a principal diferença da DreamWorks dos anos 2000 e começo de 2010 para a DreamWorks atual, né? Porque, tipo, antigamente a DreamWorks fazia uns filmes que são lembrados até hoje, né? Aí, hoje em dia ela faz um filme, 3 meses depois já nem ninguém mais lembra que existe. O que está acontecendo com a DreamWorks, cara? Não nos deixe para trás. Enfim, cara, ele é um ótimo filme. Eu acho que pode até ser comparado ali com os filmes do começo ali dos anos 2010, né? Tipo Megamente, os Croods, esses aí, né? De tão bom que ele é.
E ele também é o primeiro filme original da DreamWorks, né, que não é uma continuação depois que a empresa foi comprada pela Universal. Ou seja, já trazendo aí novidades da nova compra. E que prova que, né, que o fato da DreamWorks ter sido comprado pela Universal não influenciou em praticamente nada. E para encerrar o vídeo de hoje, em 22º lugar, Os Caras Malvados, de 2022. É o filme mais recente da DreamWorks, né? E, pô, cara, bom demais, cara, bom demais. É mais um daqueles filmes que não se leva a sério do momento nenhum. E, velho, cara, eu não vou contar o final aqui porque o filme praticamente acabou de lançar, né? Então, né, seria mardada demais, né, cara? Enfim, cara, diferente de outros filmes mais recentes, esse aqui tem a cara da DreamWorks, personagens bem característicos, né, e uma animação bem bonita, cara. Animação bem bonita, bem bonita. Enfim, tá aí Os Caras Malvados em nossa 22ª posição. E é daí que acaba a primeira parte do nosso vídeo dos piores e melhores filmes da DreamWorks. Se você quiser ver a segunda parte desse vídeo com os melhores filmes, né? Esse aqui foram os mais fracos, os outros vão ser os bons. Que apesar de serem os mais fracos, tem muito filme aqui que é muito bom, cara. Porque realmente achar um filme realmente ruim, né, na DreamWorks, né? Mas enfim, faz o CCZ, curta, comente, compartilhe, se inscreve aqui nesse canal e aguarde até a segunda parte.